Fala pessoal, chegando para mais uma aula do nosso curso de Física. Essa é a quarta aula do nosso curso. Eu sou Daniel Japiaçu e hoje e agora nós vamos tratar sobre o movimento uniforme. As definições, as equações, as funções horárias e algumas características importantes sobre esse primeiro movimento que a gente caracteriza com mais detalhe, né, dentro do estudo dos movimentos que a mecânica ela abraça. Primeiramente, vamos definir o que é o movimento uniforme. A palavra uniforme, ela tem uma certa relevância e naturalidade no nosso dia a dia, né? Uniforme significa única forma. Quando a gente, pelo menos no estado que eu moro, é muito comum as escolas, sejam elas escolas particulares, privadas ou escolas públicas, os alunos, os estudantes utilizarem um uniforme, que é para padronizar, né, para que todos eles sejam identificados quando eles estão na escola ou mesmo fora da escola. E é muito comum você, quem trabalha na escola, na portaria da escola, por exemplo, não conhece todos os alunos, mas consegue identificar quem são os alunos que lá estudam por causa do uniforme que eles estão vestindo. Algo parecido funciona, por exemplo, quando você está num jogo de futebol ou jogo de basquete, para identificar as equipes, né? Nós temos um uniforme para uma equipe, outro uniforme para outra equipe, para ajudar a identificar as equipes que são diferentes entre si, né? Algo parecido acontece com um movimento uniforme. É um movimento que tem uma única forma. Ele é um movimento muito particular. Inclusive é um movimento raro. Muito raro. Muito raro. É um movimento em que a velocidade do corpo é constante. É um movimento em que a velocidade é constante. Se você parar para pensar, é muito raro nós permanecermos numa velocidade constante por muito tempo, não é? Quando você está viajando de carro, por exemplo, há momentos que você mantém 80 km por hora, há momentos que você mantém 100 km por hora, há momentos que você mantém 120 km por hora, por exemplo, mas a gente não consegue passar 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutos exatamente com a mesma velocidade. Em muitos momentos a gente precisa acelerar, frear, né, parar o carro num semáforo, num pedágio, para parar para tomar um café. Então, um movimento em que a velocidade é constante é extremamente raro. Quer dizer que é difícil a gente encontrar, né? Agora, existem elementos da natureza que se movem com velocidade constante, que se deslocam, que se propagam com a velocidade constante. Quando lá na frente estudarmos sobre as ondas, sobre a luz, por exemplo, a gente vai ver que esses elementos se propagam em determinados meios com a mesma velocidade. Só que um carro, uma pessoa, uma bicicleta, uma moto dificilmente vai ter um movimento com velocidade constante por muito tempo. É por isso que os exercícios e os problemas que a gente vai resolver que envolvem esses movimentos são exemplos muito rápidos. 1, 2, 3, 4, 5 minutos às vezes, né? É o tempo que o exercício está demonstrando, porque é muito raro algo que se movimente com a mesma velocidade o tempo inteiro. E aqui vale um parêntese. Na aula anterior a gente falou sobre a velocidade média, né? Que a velocidade média seria ΔS sobre ΔT. E é fácil, né, a gente calcular a velocidade média de um movimento. Você
olha lá no GPS quantos quilômetros é de uma cidade para outra, a gente marca no relógio quantas horas a gente demorou, quanto tempo a gente demorou para fazer a viagem. É só dividir o quanto que percorremos pelo tempo necessário para percorrer. Só que essa velocidade média ela não indica a velocidade do movimento o tempo inteiro, né? Sabemos disso, acabamos de tratar sobre isso. Como é que a gente determinaria a velocidade instantânea? Como é que é isso? A gente vê, por exemplo, quando a gente está passando em algumas estradas, que há alguns aparelhos instantâneos. Há alguns aparelhos que medem a velocidade instantânea do carro. Aí como é que ele faz isso? Tentar fazer uma representação aqui relativamente simples para a gente perceber. Olha só, tá aqui a estrada, de vários quilômetros, né? Algumas centenas de quilômetros, não sempre em linha reta, claro. E nessa estrada tem algum aparelho aqui. Vou fazer aqui o aparelhozinho que tem a câmerazinha fotográfica. Aqui está a câmerazinha fotográfica. E aqui tem linhas no chão que são bem curtas, né? Tipo alguns centímetros. Essa distância aqui é a distância de alguns centímetros. Quando o carro percorre essa pequena distância aqui de alguns centímetros, é claro que o ΔT ele é muito pequeno, né? De alguns segundos, às vezes até microsegundos, né? ΔT é muito pequeno. Isso nos indica o seguinte, que para calcular a velocidade instantânea, a gente vai fazer a velocidade, vai ser o deslocamento pelo tempo, só que esse intervalo de tempo aqui, ele é extremamente pequeno, né? Esse ΔT, ele precisa ser muito pequeno para que a gente consiga calcular a velocidade que a gente chama de instantânea. Ele precisa ser muito pequeno, certo? Voltando ao movimento uniforme, existe uma função que a gente chama de função horária do movimento. O que é uma função horária para um movimento? A função lá da matemática é quando a gente tem uma equação e a gente tem uma grandeza que modifica em função de outra grandeza. Uma função horária do movimento quer dizer que a posição daquele corpo que está se movendo se modifica em função do tempo. Por isso nós chamamos, por isso a expressão função horária. Porque a gente tem alguma coisa que se modifica não por causa do tempo, mas em função do tempo, né? O que causa o movimento não é o tempo, mas ela muda em função do tempo. O tempo passa, a posição do corpo também vai mudando. E como é que a gente determinaria essa função horária? A partir da equação de velocidade média. ΔS sobre ΔT. Só que um detalhe. Como a função horária é do movimento uniforme e o movimento uniforme, a velocidade ela é constante, não convém mais a gente usar a velocidade média. A gente vai usar apenas a velocidade porque é a velocidade do movimento. E a velocidade média vai ser igual à velocidade do movimento, já que é a mesma o tempo inteiro, né? Se você calcular a média, vai dar uma coisa só. Se você tirar 8 em todas as provas, a sua média é 8. É a mesma coisa aqui. E o ΔS a gente já viu que vai ser a posição final menos a posição inicial. O ΔT, da mesma forma, é o T final menos o T inicial. Só que
Quando a gente estiver conversando sobre movimentos desse tipo, é comum a gente adotar o t inicial como sendo zero. Porque quando você está analisando alguma coisa, você está, enfim, numa partida de futebol, você começa com um cronômetro igual a zero, né? Então, a gente faz isso para simplificar. Daí, o que é que a gente vai ter? Quando a gente fizer meios pelos extremos aqui, a gente vai ter que S menos S0 é igual a velocidade vezes o tempo. E, finalmente, a gente vai ter o que nós conhecemos como a função horária do movimento uniforme. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa é a famosíssima função horária do movimento uniforme, mundialmente conhecida como sorvete, né? Coisa que os professores de física detestam, que é colocar essas coisas nesses macetes, mas é bom que ajuda a gente a memorizar a expressão. S igual a SO mais VT. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Eu vou apagar isso aqui para a gente fazer uma reflexão matemática sobre essa equação, tá? Eu vou reescrever ela. Deixa eu reescrever ela aqui. Posição final é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. O que é que a gente tem aqui? Se eu fosse comparar com alguma coisa com o que a gente já aprendeu lá na matemática, a gente tem o seguinte, ó. Isso aqui é uma função do tipo f de x é igual a vezes x mais b. Eu só estou mudando a ordem, né? Mas veja, o S0 ele está fazendo o papel de B, o V está fazendo o papel de A e o T está fazendo o papel de X. O que é que isso me diz? O que é que a gente tem de consequência? A gente tem a posição final variando, matematicamente falando, né? Variando em função do tempo, e temos que a posição inicial e a velocidade são constantes. Elas são constantes. Essas constantes, toda vez que a gente faz um exercício de física, é muito comum o exercício nos dizer quem são as constantes. Essas constantes, normalmente a gente chama elas de condições iniciais. São as condições iniciais do problema. Quando a gente vai resolver algum problema, claro, né? Em que envolve movimentos. Condições iniciais. Certo? Enfim, existem algumas coisas que a gente pode utilizar, algumas definições que a gente pode utilizar para caracterizar o movimento. Deixa eu fazer uma linha aqui, em que essa linha ela vai representar as posições. É muito comum a gente indicar o corpo se mover para a direita como sendo o sentido positivo. Isso quer dizer que aquilo que caminhar para a esquerda seria o sentido negativo. E vai existir algum ponto aqui, por exemplo, este ponto, que vai ser a minha origem. Essa minha origem
é o meu referencial e é o ponto em que eu vou associar todas as distâncias a partir deste ponto. Imagina o seguinte: quando você está fazendo uma viagem entre dois estados brasileiros, acho que vocês já perceberam isso. Existe uma placa que vai indicar o ponto que divide, por exemplo, a divisa entre os estados, né? Um exemplo, né? Não quer dizer que os referenciais são sempre assim, mas aqui a gente vai usar como exemplo: divisa entre estados. Aí, antes de você passar pela divisa, você vai ter as plaquinhas RJ quilômetro 345. Quando tem divisa, obrigado pela visita, volto sempre ao Rio de Janeiro, tem bem-vindo ao Espírito Santo, blá 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 blá, por exemplo. Quando a primeira placa que vai indicar a quilometragem naquele estado vai ser ES, que é Espírito Santo, quilômetro 1 ou quilômetro 3, por exemplo. É porque aquela placa ela passou a medir a quilometragem, a distância a partir da divisa entre os estados. É um exemplo de referencial para nós. Só que no nosso caso, a gente vai usar isso, além dessa questão das distâncias, a gente vai usar da seguinte forma: todas as vezes que o corpo se mover para a direita, a gente diz que esse corpo tem uma velocidade positiva e o movimento que ele vai estar percorrendo, a gente vai chamar ele de progressivo. Ok? Não depende da posição. Pode ter um corpo aqui também viajando para a direita, a posição é negativa, né? Tá atrás do referencial, tá à esquerda do referencial, mas ainda assim o movimento dele é progressivo. Ok? Agora, quando nós tivermos um corpo que tenha a velocidade aqui apontando para a esquerda, a gente indica que a velocidade ela é negativa e que esse movimento ele é retrógrado. Ok? Retrógrado. Basicamente, o que é que nós temos? É uma indicação, é uma sugestão, enfim, é uma indicação, como dissemos, que quando os corpos caminharem para a direita, a gente associa, a gente adota, né, não é uma obrigatoriedade, mas é uma notação geral. A gente indica que a velocidade é positiva. Quando os corpos caminharem para a esquerda, a gente indica que a velocidade é negativa. Se a gente tiver algum exemplo em que ambos os corpos caminharem para o mesmo lado e a questão não indicar qual é o lado, a gente pode dizer que todos estão apontando para a direita, ou todos são positivos. Agora, quando a gente tem um corpo indo para um lado, outro corpo indo para o outro lado, um está indo de encontro ao outro, a gente adota um com uma velocidade positiva, o outro com uma velocidade negativa. Isso serve para nos ajudar a melhorar a nossa forma de referenciar os corpos, né? Então, é isso que a gente faz. Para a direita, em resumo, né? Para a direita, velocidade vai ser positiva. Para a esquerda, a velocidade vai ser negativa. Ok? Bom, vou apagar isso aqui para a gente falar sobre uma outra coisa bem interessante que envolve os movimentos, especificamente o movimento uniforme, que é a ideia do encontro. Qualquer movimento, na verdade, a gente pode
ter essa ideia, né? Que aqui é um encontro. O encontro acontece quando os corpos, os móveis, né? Os corpos móveis é aquele que se move, não são os móveis da nossa casa. Os corpos móveis, eles estão na mesma posição, ou seja, estão ocupando o mesmo lugar no espaço. Ambos estão na mesma posição no espaço. Por exemplo, quando a gente tem, mais uma vez vou colocar aqui a estrada, aí a gente tem os dois corpos aqui, ó, o corpo A e aqui o corpo B, e eu estou medindo as posições a partir desse ponto, né? Essa distância aqui, que representa a posição, podemos ver neste caso que a posição do corpo A é igual à posição do corpo B. Esta ideia é o que caracteriza o que nós chamamos de encontro. Ok? Esse é o que caracteriza o que nós chamamos de encontro. Eu vou fazer agora um exercíciozinho. Vou apagar aqui, tá? Fazer agora um exercício que vai envolver estas ideias. Vou pegar aqui um exercício da FUVEST. Vou colocar aqui. Vamos lá. Só organizar aqui para aparecer tudo na telinha de vocês. Isso. Perfeito, vamos lá. João está parado em um posto de gasolina quando vê o carro do seu amigo passando por um ponto P na estrada a 60 km por hora. Então, o que é que nós temos inicialmente? Deixa eu mudar de cor aqui. Nós temos o João, tá aqui, ó. João tá aqui, tá num posto de gasolina. Isso aqui é um posto de gasolina e tem um ponto P aqui na estrada em que o amigo de João passou a uma velocidade de 60 km por hora. Vou colocar aqui amigo, né? É o amigo de João. Passou a 60 km por hora. E o João estava aqui no posto de gasolina. Pretendendo alcançá-lo, João parte com seu carro e passa pelo mesmo ponto P depois de 4 minutos, já a 80 km por hora. Então, o que é que nós temos? Vou colocar aqui após 4 minutos. Nós temos que João passa pelo mesmo ponto P. Dessa vez, João está a 80 km por hora. Só que o amigo do João não está mais no ponto P, né? Se ele está a 60 km por hora, ele está em algum lugar aqui na frente, ainda a 60 km por hora, só que a uma distância percorrida durante os 4 minutos. Essa distância aqui foi percorrida pelo amigo do João durante 4 minutos, né? Eu vou colocar aqui um ΔS, que eu não sei quanto é. Considere que ambos dirigem com velocidades constantes. Medindo o tempo a partir de sua passagem pelo ponto P, João deverá alcançar seu amigo aproximadamente em
Quantos minutos vai demorar para o João alcançar o seu amigo? O João vai alcançar porque ele está mais rápido, né? O amigo está a 60, o João está a 80 km por hora. O que é que nós temos? É uma questão clássica a respeito do encontro, né? A posição do João é igual à posição do amigo, certo? Eu vou adotar o ponto P como sendo a origem, ok? Mas eu vou precisar saber quem é a posição inicial do amigo do João em relação, medindo o tempo a partir do instante em que João passa pelo ponto P, né? Quer dizer, 4 minutos após o amigo passar pelo ponto P. Como eu sei que a velocidade do amigo é constante, eu posso usar a equação da velocidade média para descobrir quantos quilômetros o amigo do João percorreu nesse tempo, né? Esse ΔS aí que eu quero saber vai ser 60 é a velocidade e o ΔT é 4 minutos, não é isso? Foram 4 minutos nesse caso. Só que, deixa eu fazer um parênteses aqui. A velocidade é de 60 km por hora. O ΔT do amigo do João é de 4 minutos. Eu não posso colocar na mesma equação unidades de medidas diferentes. No caso, aqui o tempo está em hora, aqui o tempo está em minuto. Então eu preciso fazer uma conversão. Ou eu coloco 60 km por minuto, eu coloco a velocidade em km por minuto, ou eu boto o tempo em hora. Se eu dividir, eu sei que uma hora tem 60 minutos, né? Então, de minuto para hora é só dividir por 60. Isso aqui é a mesma coisa que 4 60avos de hora. É isso que eu vou usar aqui, né? No ΔT. O ΔT vai ser 4 60avos de hora. Veja, isso aqui é a velocidade, 4 60avos é o ΔT. Posso simplificar 60 por 60, ou seja, 4 km é a posição inicial do amigo do João. Então o que é que nós temos? Nós vamos ter duas equações horárias, duas funções horárias. A função horária para o João, posição inicial, velocidade, vezes o tempo. A posição inicial do João é 0, porque veja, adotei aqui o ponto P como sendo a origem. Então, se ele parte da origem, a posição inicial é igual a 0. A velocidade do João é 80 e o tempo a gente não sabe. Já para o amigo, a posição inicial do amigo do João a gente descobriu aqui, ó, que é o amigo, né? Não é o João. A posição inicial do amigo do João vale 4. A velocidade do amigo do João é 60. Então aqui a gente tem, né, 4 mais 60t. Nós temos aqui as duas funções horárias que nós vamos precisar igualar. A posição do João vale 80. A posição do amigo do João vale 4 mais 60t. Né? Agora a gente tem uma equação do primeiro grau. O que tem t para um lado e o que não tem para o outro. Vai ficar 80 menos 60t. 80 menos 60t é igual a 4. 20t é igual a 4. O que indica que o instante é 4 20avos de hora, que dá 1/5 de hora. É o tempo. Só que não tem 1/5 de hora nas respostas. Né? Não tem 1/5 de hora nas respostas. Então vamos dizer que... Vamos dizer não, a gente precisa converter, né? Se o tempo... Deixa eu mudar aqui de cor para melhorar o destaque. Eu não usei verde ainda nessa página. Então, o tempo
é 1/5 de hora, se eu dividir 60 por 5, eu tenho que o tempo vai ser 12 minutos. 1/5 de hora, 1/5 vezes 60 dá 12 minutos, o que indica que a resposta é a letra C de casa. Eu sugiro que vocês refaçam essa questão, tentem refazer essa questão sozinhos, tentem fazer alguns exercícios do material de vocês sobre movimento uniforme. Conversa com o professor de vocês sobre o movimento uniforme. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários a dúvida, tudo bem? Fiquem tranquilos, fiquem bem, fiquem em paz. E até a nossa próxima aula. Grande abraço.